Redmi 12 5G, Samsung Galaxy M34, qual desses dois aparelhos aqui será que compensa mais? Vamos lá pro vídeo, vamos conferir. Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Sandro, você tá aqui no canal Em Análise e hoje a gente vai ver um comparativo que eu não vi ninguém fazendo até agora, pelo menos não encontrei nenhum canal falando sobre isso, tá? A gente vai fazer um comparativo entre dois aparelhos, um da Samsung e um da Xiaomi, que estão ali mais ou menos na mesma faixa de preço e que também possuem mais ou menos a mesma pontuação de AnTuTu. A gente vai ver qual dos dois está valendo mais a pena, qual dos dois acaba se saindo melhor no geral, tá? Lembrando que eu já fiz vídeos sobre os dois aqui no canal. Se você ainda não conferiu, vou deixar linkado aqui no final desse vídeo uma playlist só sobre smartphones. Lá vocês vão encontrar esses vídeos, tá? Também vou deixar o link aqui na descrição, caso vocês queiram conferir esses vídeos que eu já fiz individualmente desses dois aparelhos, beleza? E lembrando também que eu vou deixar o link, caso vocês estejam interessados em qualquer um desses dois aparelhos, aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Vou deixar o link da Amazon, que é um site extremamente seguro, tem garantia, parcela em até 10 vezes sem juros, então vai estar tudo lá. Fechou? É só passar lá sem medo, caso vocês estejam interessados, e comprar, que não vai ter BO. Tranquilo? Então, vamos lá, vamos começar falando aqui de algumas features que cada um desses aparelhos trazem para a gente. Bom, para começar, você vai ter aqui uma diferença em termos de plataforma, em termos de processador. Aqui no M34 a gente vai ter um processador da própria Samsung, que é o Exynos 1280, e aqui no Redmi 12 5G, na versão 5G, porque existe uma diferença entre a versão 5G e a versão 4G. Eu já trouxe vídeo também da versão 4G aqui no canal, é só conferir na playlist. Perfeito? Esse aqui é a versão 5G. E na versão 5G ele vai trazer o processador da Qualcomm, que é o Snapdragon 4 Gen 2. Beleza? A gente vai ter aí uma pontuação de AnTuTu muito próxima entre os dois aparelhos, sendo que vai ter uma pequena vantagem aqui para o M34. Pois é, isso me surpreendeu. Eu não imaginava que o M34 tinha um poder de processamento assim tão bom. O M34 conseguiu alcançar 465 mil pontos aproximadamente no AnTuTu versus 405 mil pontos no AnTuTu aqui do Redmi 12 5G, tá? Então a gente tem aí uma proximidade, mas ainda assim você vai ter uma pequena vantagem aqui para o aparelho da Samsung. Pois é, como eu falei, me surpreendeu realmente. A gente vai ter algumas diferenças estruturais também. Você vai ter aqui um acabamento mais premium por parte do Redmi 12 5G, onde ele vai trazer vidro na parte traseira. O entorno dele é em plástico, tá? Mas na parte traseira é vidro. Já aqui no Galaxy M34 a gente vai ter plástico em todo o corpo dele, com exceção da tela, que é de vidro, tá? Uma outra diferença também que a gente vai ter entre esses dois aparelhos é com relação à tela. Além do tamanho, você vai ter 6.5 polegadas aqui no Samsung com uma tela Super AMOLED, taxa de atualização de 120 Hz. Já aqui no Redmi 12 5G, a gente vai ter uma tela IPS LCD com taxa de atualização de 90 Hz. Então você já tem uma pequena vantagem. Além do processamento, a gente vai ter também essa vantagem para o M34, que é a tela dele ser uma tela mais premium, tá? Ser uma tela com cores mais vívidas, com contrastes mais interessantes, onde você vai conseguir ter uma visualização melhor de conteúdos, principalmente para quem deseja assistir séries, filmes, vídeos no YouTube. Aqui você vai ter isso melhor. Mas só antes da gente dar prosseguimento em toda essa explicação, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal se não forem inscritos, ativar o sininho de notificação e deixar o like aí para fortalecer o canal. Também quero passar a seguinte mensagem aqui para vocês para fechar o jabá. Agora a gente tem aqui um clube de membros no canal Em Análise, então eu convido a vocês a conhecerem esse clube de membros, a ver quais são lá os níveis de membros que eu estou oferecendo. A gente vai ter conteúdos que vão ser focados para quem é membro, como por exemplo lives só para quem for membro, tá? Então você tem lá 3 níveis de membro, cada nível te dá acesso a um determinado tipo de benefício. Inclusive, dependendo do nível que você esteja, você também tem acesso a um grupo exclusivo de membros, onde dá para trocar ideias, bater papo. Lá eu vou estar interagindo com a galera também.
beleza? Então é só dar uma conferida, tá escrito aqui, ó, seja membro, só conferir quais são as vantagens, são valores simbólicos, é só passar lá e agregar aí a nossa comunidade para a gente começar a bater um papo. Beleza? Então, vamos voltar para o vídeo. Um outro aspecto bem interessante também com relação à diferença entre esses dois aparelhos é que aqui no Redmi 12 5G a gente vai ter 5.000 mAh de bateria versus 6.000 mAh de bateria aqui no M34. Ou seja, mais uma vantagem para o Galaxy M34. Então você vai vendo que ele está acumulando já algumas vantagens interessantes aqui sobre o Redmi 12 5G, tá? Mas eu vou falar para vocês o seguinte, o principal fator para mim, para determinar qual dos dois aparelhos se sairia melhor ou qual dos dois aparelhos é melhor, é realmente a questão do processamento, é a questão da velocidade, da fluidez com que você consegue navegar no aparelho, alternar entre os aplicativos, e isso eu vou dizer para vocês que quem faz melhor é o M34. Pois é, o M34 tem uma melhor fluidez, você não percebe quase engasgos nenhum aqui nesse aparelho, só se você realmente abrir várias e várias abas, vários aplicativos, aí você começa a perceber alguns engasgos, mas tirando isso, ele é de boa, você vai conseguir passar aqui o dia inteiro sem perceber qualquer tipo de travamento, alternando entre as suas redes sociais, sem maiores complicações, tá? Para jogos também ele consegue sair bem, ele consegue aí dar conta do recado de maneira bem interessante até, não esperava que esse aparelho conseguisse ter essa performance tão boa assim, mas ele conseguiu me surpreender nesse aspecto também. Claro que você não vai conseguir rodar aqui o que há de melhor em termos de qualidade, de resolução, mas ainda assim você consegue rodar de maneira bem tranquila, com gráficos e algumas outras configurações ali um pouquinho puxando mais para baixo, tá? Aqui no Redmi 12 5G você também vai ter uma performance parecida, semelhante nesse quesito em relação a jogos, mas com relação ao uso do dia a dia, eu percebi que ele acaba tendo alguns travamentos a mais do que o M34. Então você acaba percebendo que ele engasga um pouquinho em alguns momentos, às vezes ele não é tão fluido assim, você acaba tendo uma percepção que alguns aplicativos, alguns pontos em que você precisa acionar a internet, fazer uma pesquisa no Google e tudo mais, acaba sendo um pouco prejudicada por esses engasgos, tá? Não é uma coisa constante, não é uma coisa que acontece o tempo todo, mas ainda assim existe essa percepção, pelo menos eu tive essa percepção. Claro que estamos falando aqui de uma versão de 4 GB de RAM. Se a gente tivesse, por exemplo, com uma versão de 6 GB de RAM ou de 8 GB de RAM, pode ser que essa questão sofresse alguma alteração, porque 4 GB de RAM, eu já falei aqui em outros vídeos algumas vezes sobre isso, 4 GB de RAM é pouco, ou pelo menos está muito próximo do limite do aparelho para que ele consiga rodar bem o sistema e atender às demandas que a pessoa tiver para outros aplicativos, tá? Então isso acaba influenciando, acaba interferindo. Já essa versão aqui do M34 que eu tenho aqui nas minhas mãos tem 6 GB de RAM, então isso pode fazer alguma diferença sim na questão da fluidez, de multitarefa e afins. Em termos de fotos, você também vai ter uma vantagem aqui para o Samsung Galaxy M34, embora ambos possuam um sensor principal de 50 megapixels, mas ainda assim eu acho aqui as fotos do Galaxy M34 melhor, visualmente falando, do que as fotos feitas aqui pelo Redmi 12 5G. A Xiaomi, ela sempre acaba pecando um pouquinho nessa questão aí das câmeras, ela acaba sempre deixando essas imagens um pouco esbranquiçadas. O M34 traz essa vantagem aí, na minha opinião, beleza? Outra questão tem a ver com a bateria, porque, nominalmente falando, como eu já falei aqui para vocês, o M34 vai ter uma bateria maior, e esse a mais aí de bateria que o M34 tem, são 1.000 mAh a mais do que no Redmi 12 5G, fazem diferença também na hora da autonomia da bateria. Ele acaba tendo uma autonomia maior do que o Redmi 12 5G, sem sombra de dúvida. E para lacrar de vez, vamos falar de preço desses dois aparelhos aqui, tá? Na data desse vídeo, o M34 está saindo na Amazon por volta dos seus R$ 1.400 aproximadamente, tá? Podendo ser dividido em até 10 vezes sem juros e tudo mais. Como eu já falei para vocês, a Amazon é super segura, pode comprar sem medo nenhum, beleza? E aqui o Redmi 12 5G na Amazon está custando R$ 1.800 e no Mercado Livre você encontra ele mais ou menos aí por volta dos seus
R$ 1.600 aí aproximadamente, tá? Então, a gente tem uma diferença de preço de pelo menos R$ 200 entre esses dois aparelhos aqui, o que faz com que o M34 acabe sendo a melhor opção possível por conta de tudo que eu falei. Ele acaba saindo melhor em tudo, como eu falei aqui para vocês, inclusive no preço. Então, isso faz dele a escolha natural caso você esteja buscando um custo-benefício. É esse aqui que você tem que ver. Mas tem muita gente que vai preferir o visual. Realmente, em termos de visual, o Redmi 12 5G vai ser mais atrativo. Pelo menos, na minha opinião, ele, olhando aqui, é mais bonito do que o M34. Eu acho que vocês vão concordar comigo. Tá? Um acabamento mais premium, você tem um visual aqui mais bonito, mais clean, mais elegante. Então, isso faz com que ele tenha um atrativo, um apelo visual maior. Mas, para quem está buscando unicamente custo-benefício, M34 na cabeça. Quem está pensando em adquirir esse aparelho aqui por conta da beleza, sem problema nenhum, ele também vai conseguir dar conta do recado, só que com essas observações que eu falei aqui para vocês e com essa diferença que existe entre esses dois aparelhos aqui que eu mencionei ao longo do vídeo. Então, por conta de tudo isso que eu falei aqui para vocês, o M34 naturalmente vai ser a minha escolha entre esses dois aparelhos aqui, tá? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo e bye bye!